Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil nesta sexta-feira, dia 30 de julho. Você que nos acompanha pelas antenas parabólicas, no sistema digital e analógico, pela NET Claro TV em todo o país, pela Neo TV no Paraguai e no Brasil também. Você acompanha pelo portal sba1.com, o portal do agronegócio brasileiro, as notícias, informações, aquilo que você precisa saber, pelo Facebook do Canal do Boi e as dezenas de páginas que levam o nosso programa. Sou sempre grato a todos e a partir deste momento você está acompanhando em sinal aberto no Mato Grosso do Sul pela TV Imaculada, que está linkada conosco. Sejam todos bem-vindos. E olha, está aberta a temporada das análises de cultivares pela Fundação MS aqui no Mato Grosso do Sul. E é sobre este assunto que nós vamos conversar agora com o Alex Meloto, da Fundação, que conversa com a gente. Tem um tempo que a gente não se fala, Alex, aqui no Agricultura BR. E como que é esse processo dessas análises feitas pela Fundação? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Fabiano, boa tarde. Realmente, tempos que a gente não fala. É uma satisfação sempre participar do teu programa, participar de toda a programação aí do canal. E é isso mesmo, a gente está começando agora a planejar a próxima safra, né? E esse planejamento começa pela escolha da variedade de soja que a gente vai plantar, que o produtor vai plantar. Então, no mercado, existem aí mais de 150 variedades disponíveis para plantio em todo o Brasil. E, obviamente, essas variedades têm recomendações. E o que a Fundação faz, o que nós estamos iniciando agora, é a avaliação desses cultivares, né? Ou seja, nós vamos plantar esses cultivares em várias regiões locais de Mato Grosso do Sul. Lembrando que a Fundação tem unidade de pesquisa de São Gabriel do Oeste até Naviraí, cobrindo aí uma área de cerca de 2,5 milhões de hectares, né? Então, nós vamos plantar essas variedades, gerar o resultado e mostrar para o produtor, olha, na sua região, esse grupo de variedades, ou essas 3, 4, 5 variedades, apresentaram os melhores resultados produtivos, de maneira que o produtor reduza seu risco, né? Que ele erre menos. Alex, nós estamos vendo um momento em todas as culturas trabalhadas no Brasil que é necessário reduzir riscos e ter cultivares ou variedades que sejam resistentes a alguns fatores, principalmente neste momento, fatores climáticos, mas também de ataques de invasoras, entre outras questões. É esse tipo de análise também que o produtor vai ter quando tem o indicativo da Fundação. Exatamente, Fabiano. O manejo varietal, o manejo genético, ajuda a contornar todos esses problemas que você acabou de comentar e que são comuns na roça, né? Então, você tendo o material correto, você, além de conseguir plantar ele na janela adequada, fugindo, entre aspas, do veranico, que é um problema em praticamente todo o Mato Grosso do Sul, você consegue utilizar materiais com tolerância a alguns herbicidas, então isso facilita o manejo de plantas daninhas, materiais tolerantes a algumas lagartas também, da mesma maneira, você consegue manejar a lavoura com esses defensivos embutidos na genética, né, na genética desse material de soja, de aplicações e evitando mais esses custos, né? Então, você adquire o material com o posicionamento, com o resultado produtivo adequado, com as tolerâncias que você precisa e, obviamente, reduz o risco do seu negócio, né? Alex, para encerrarmos a nossa conversa aqui, a nossa entrevista, a Fundação MS, ela trabalha fazendo, uma das atividades é essa, outras também são durante o ano todo, realizando as suas pesquisas, voltadas, claro, mais para o estado do Mato Grosso do Sul, mas que acabam atingindo também outras áreas de produção e, claro, com a realização do Showtech, que acontece todo ano, quando não estamos aí nesse momento de pandemia. Quais são as perspectivas da Fundação para o próximo ano em relação às suas atividades? Bom, Fabiano, a gente tem trabalhado bastante, tem sido muito demandados, então nós estamos trabalhos com soja, com milho, com algodão, com sorgo, com trigo, então a gente percebe, né? O nosso maior demandante é o produtor rural. Nós estamos percebendo que o produtor rural está buscando alternativas e a Fundação tem feito o possível para colaborar, para gerar o resultado, como eu sempre digo. Se a gente tiver uma parcela com a produtividade baixa, a perda é muito pequena. Se o produtor tiver um talhão com produtividade baixa,
por conta do insumo mal escolhido, de uma variedade mal posicionada, o prejuízo é milionário, né? Então, a Fundação tem trabalhado bastante, tem sido bem demandada, tem conseguido cobrir uma área agrícola importante no Mato Grosso do Sul, e o Showtech 2022 está planejado para maio, de 27 a 29 de maio, aqui em Maracaju. Tá certo, Alex Meloto, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma boa tarde a você. Obrigado, boa tarde para todo mundo. Ótima tarde. Bom, e por aqui no Agricultura BR você confere agora cotações de mercado. E a Datagro divulgou seu levantamento anual para áreas ocupadas com as culturas aqui no Brasil. E no caso da soja, a Datagro acredita que o ano de 2022 teremos aí, para a safra 21-22, teremos ali um cultivo de 40.570.000 hectares para as lavouras de soja, uma alta de 4% de acordo com a equipe comandada por França Júnior, é o que você acompanha comigo agora na tela, tanto a questão de área a ser ocupada, mas também a estimativa de produção. E os números chamam a atenção porque, como eu disse, uma área de 40.570.000 hectares, alta de 4%, e uma estimativa de produção em 144.006.000 toneladas, uma alta de 5%, e se isso for confirmado, será o 15º ano consecutivo de elevação nas áreas de produção de soja no país. Também a Datagro, ela acaba trazendo uma observação importante, que este cenário é o que está sendo visto hoje. Entretanto, se houver elevações, se ocorrerem elevações para o mercado da soja, preço da soja no Brasil, essa área de 40.570.000 hectares pode ficar maior. E isso já aconteceu em anos anteriores, de acordo com o Datagro, aconteceu em 2013, 14, 15 e 2017, de ter tido uma previsão inicial de área, e essa área ficou maior por conta dos preços praticados com soja, acabando trazendo uma motivação a mais para ampliação de áreas por parte do produtor rural, é o que o Agricultura BR destaca neste momento. E destaca também o mercado internacional da soja. Olha, esta sexta-feira é uma sexta-feira na qual os investidores estão absorvendo um pouco do que ganharam durante a semana. Basicamente, é aquela frase que eu não gosto de usar, mas é uma realização de lucros sobre soja, sobre milho e sobre trigo. Soja, milho e trigo vinham caindo bastante há pouco na Bolsa de Chicago, quedas próximos a 2% para a soja, para o milho também, e isso trazia um ambiente negativo dentro dos negócios com a Bolsa, portanto, com um recuo registrado. Entretanto, há importantes fatores que mostram que essa queda ela não perdura, não deve ser muito além desta sexta-feira, talvez segunda-feira, ela não deve continuar por muito tempo. Por quê? Porque em relação às áreas de produção norte-americana, para os próximos 10 dias, com raríssimas exceções, como por exemplo as Dakotas, devemos ter um cenário de 10 dias de calor intenso e falta de chuvas, principalmente no estado de Iowa, que é onde tem o maior foco, né? É o primeiro ou segundo estado, dependendo do ano, de maior produção junto com Illinois nos Estados Unidos, que acaba tendo um calor mais excessivo. Um outro fator é em relação à qualidade das lavouras norte-americanas. Na próxima segunda-feira, depois do fechamento do mercado, há a divulgação do relatório de acompanhamento de lavouras. E esse relatório, pelo menos de acordo com a estimativa dos operadores de mercado lá nos Estados Unidos, é que se tem uma queda na qualidade das lavouras norte-americanas
peças de soja de 2 a 3 pontos. Dito isso, você já sabe que soja está em queda. Vamos dar uma olhada como é que vem a soja em Chicago, então o tamanho da queda, né? O tombo está daquele jeito, 2%, é aquilo que nós estávamos falando anteriormente. Posição de agosto vem com 14 dólares, 7 centes mais 4 o bushel. A queda é de 1,87%. A queda é forte, mas é aquilo que a gente estava dizendo, né? Uma realização por parte dos investidores nesta sexta-feira. Setembro, 13 dólares 55 centes mais 4 bushel, perde 2,15%. Novembro, 13 dólares 48 centes mais 2 o bushel, recua 2,14%. E janeiro, 13 dólares 53 centes o bushel, 2,10% de queda. São os negócios que eu destaco com soja na Bolsa de Chicago em queda nesta sexta-feira, mas de olho no mercado, que hoje é um dia de realização, vai embolsando parte do que ganhou, mas seguramente, se confirmarem as expectativas e baseando nos parâmetros de clima norte-americanos, modelos climatológicos, pode ter certeza que segunda-feira ainda pode operar meio em queda, mas na terça-feira já deve aparecer recuperação se as estimativas forem confirmadas. Falo agora de dólar comercial aqui no Brasil, dólar que vem recuando durante essa semana. Você acompanha comigo como é que vem sendo negociada a moeda, 1,43% de alta neste momento, a R$ 5,15 mais 2 para o dólar. Mas é importante lembrar, hoje é o último dia útil do mês. Se é o último dia útil do mês, nós temos o dólar Petax, que traz aquela pontuação importante para o mercado, principalmente para as empresas que têm negociações em moeda estrangeira. Então é normal no último dia do mês, os últimos dias, mas principalmente o último dia de operação, termos elevações para o dólar. Dito isso, eu converso com Walter Pulga Júnior para saber, Pulga, além do último dia do mês, de ter ali o fechamento de uma série de fatores, último dia útil do mês, tem mais algum elemento que motiva a alta para o dólar comercial neste momento? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Tem sim, viu, Fabiano? O dólar tem uma valorização fora do Brasil. Tendo como referência aquele dólar index, né? O índice dólar, que é elaborado fora do Brasil e que opera, né? Analisando o comportamento do dólar frente a moedas mais fortes, como o dinheiro japonês, como a libra, lá na Grã-Bretanha, e também frente ao euro, mostra uma alta de 0,27% agora. Já passa de novo dos 92.120 pontos. Bom, para o nosso telespectador, o dólar index, apenas uma referência, né? Porque o mercado financeiro opera olhando para o dólar index. Então, soma-se a isso, uma valorização do dólar lá fora. A busca maior por dólares aqui no fechamento do mês, como você bem lembrou, fechamento da Petax, né? Afinal, nós temos aí a taxa que baliza a liquidação de contratos futuros de câmbio, nós temos aí um movimento de alta para o dólar. O dólar chegou a passar de R$ 5,15 mais 60. Agora está a 15,14 mais 90, o último negócio. Chegou a subir 1,5%. Não é surpresa, você lembrou bem, por conta da Petax, o último dia do mês. Mas nós temos esse movimento de valorização lá fora para o dólar frente a outras moedas que acaba, lógico, levando a esse movimento. Fazer uma previsão, Fabiano, sobre o que vai acontecer com o dólar sempre é muito difícil. Os economistas sofrem muito quando trabalham com câmbio, porque há muitos fatores, repetimos isso sempre aqui, que interferem na movimentação do câmbio, né? Mas há uma preocupação no mercado como um todo, eu falo do mercado financeiro, os investidores, os operadores, com um crescimento acentuado da inflação, ou seja, de uma alta generalizada de preços. Boa parte admite inflação este ano no Brasil na faixa de 7%, mas há quem espere já 8,5%. É o caso, por exemplo, de um analista do mercado, o Carlos Tadeu. Ele pertence a uma empresa chamada Asset One e ele acha que podemos ter aí até 8,5% de inflação este ano. Carlos Tadeu é economista sênior da Asset One,
né? Asset 1, gestora que pertence a Carlos Viana. Carlos Viana é ex-diretor do Banco Central Brasileiro, né? Ele disse que o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, pode chegar até 8,5% agora em 2021 e mais 4,6% em 2022. Portanto, essa alta generalizada de preços já é admitida pelo mercado. Outras entidades, como a XP e o Santander, já vêm em perspectivas próximas aí a 7%. Mas há também os mais pessimistas, já olhando para frente, considerando que nós temos muitos problemas climáticos e problemas com a crise hídrica. Aliás, o vice-presidente da FAESP, Tirso Meireles, lembrava que desde 1975 não tínhamos uma perda tão grande na produção agropecuária brasileira, notadamente no estado de São Paulo. Isso eleva o preço dos alimentos e vai, lógico, mexer com a inflação. Até agora a inflação tinha no peso, né, Fabiano? Gasolina, combustível, alta de alguns preços, mas agora chegou aos alimentos. E isso pode, de fato, trazer a inflação acima de 7%, é o que dizem analistas de mercado. Portanto, de olho na informação. Inflação em alta, juros mais altos, lógico, dinheiro mais caro. É com você, Fabiano. Tá certo, Walter Pulga Júnior, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. E olha, essa questão do processo de inflação no país é muito sério. É importante lembrar que há um fator internacional de base que acaba impactando muito os países. Eu falo da valorização das commodities agrícolas de maneira geral. Isso não é um cenário brasileiro, é um cenário mundial e global. Outro fator são as perdas que o Brasil tem em relação à sua produção de milho, que afeta todas as carnes, e também agora, só para citar alguma delas, a de café, que acaba trazendo também um impacto muito severo sobre a inflação no Brasil, e claro que isso vai trazer alguma elevação ao final do ano quando vermos esses números. Dando sequência aqui aos elementos, nós vimos soja em Chicago hoje recua bastante no dia de hoje, cerca de 2%. O dólar vem com uma alta de 1,45%, mas não é o suficiente para nos trazer alta para a soja na referência dos portos. Veja só que Santos e Paranaguá têm os valores negociados agora a R$ 167,00 a saca de 60 quilos, na referência de hoje, 30 de julho, para entrega no mês de agosto, de acordo com a Granos Corretora. Portanto, perde aí R$1 frente aos valores que eram de referência nesta última quinta-feira. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial, só que daqui a pouco a gente volta e nós vamos falar a respeito das amplas geadas que ocorrem sobre o centro-sul do Brasil. Um outro elemento é em relação à estimativa da Datagro para a produção brasileira de milho em 2022. A Datagro acredita em mais de 119 milhões de toneladas a serem produzidos. Se o clima ajudar, são assuntos de logo mais no Agricultura BR, que volta em instantes. E o assunto agora são as amplas geadas sobre o centro-sul do Brasil. Olha, tivemos registro de geadas em praticamente todos os estados da região sul do país tiveram geadas. Estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul apresentaram essas circunstâncias e também o interior de Minas Gerais. É o que nós vamos saber agora de Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham o programa Agricultura BR. O mês de julho se despede com frio intenso aí no centro-sul brasileiro. O dia será marcado por geada ampla na região sul, centro-sul de Mato Grosso do Sul, além do estado de São Paulo e também Triângulo Mineiro. Essas geadas já impactam milho, trigo precoce, café, cana-de-açúcar, hortifruti, fumo e também pequenas produções de subsistência da região sul, sudeste e centro-oeste do país. Em Paranavaí, noroeste paranaense, mínima de 4 graus, geadas pela manhã. Em Pradópolis, importante área de canaviais em São Paulo, geadas com 1 grau pela manhã. Em Chapecó, 0 grau, sensação térmica negativa e geadas fortes. E em Três Pontas, mínima de 2 e máxima de apenas 18 graus com geadas em áreas cafeeiras.
A partir de amanhã, Fabiano, a massa de ar polar começa a se afastar, mas ainda há chances de geada no leste catarinense, no estado gaúcho e leste do Paraná. Mas também não se descarta geadas no Café, aqui do sul de Minas, viu? A partir de domingo, o ar polar se afasta de vez, mas ainda tem chance de temperaturas baixas, porém sem geadas. Nos primeiros dias de agosto, a mínima em sua maioria fica entre 6 e 9 graus aí na região sul e entre 9 e 12 para o sudeste e áreas mais frias aí do centro-oeste brasileiro. Fabiano, essa foi a previsão desta sexta-feira. Um ótimo dia a todos e até segunda. Tchau, tchau. Até segunda-feira, Renata Ferreira, um grande abraço a você. Ela volta durante a nossa programação e no quadro Agroclima. E olha, no interior do estado de São Paulo, produtores rurais aplicaram uma técnica que ajuda a reduzir os impactos das geadas sobre as áreas de produção. Quem fala sobre esse assunto é o repórter Gustavo D'Angelo. Como se não bastasse o período de estiagem que assola o estado paulista, há mais de 60 dias, as geadas têm sido grandes vilãs para os produtores rurais. Por isso, eles estão usando uma técnica bastante comum na França para tentar evitar que o gelo fino queime as plantações. Nesta plantação em Potirendaba, mesmo com a irrigação ligada durante toda a noite, a medida adotada pelo produtor foi a instalação de latões com fogo a cada 30 metros para tentar aumentar a temperatura em torno da lavoura. A mesma técnica também foi utilizada nesta plantação de hortaliças em Cedral. O produtor espalhou pelos canteiros tambores com serragem e óleo diesel, material para ser queimado antes do dia clarear. O uso do nebulizador nas plantações tende a proteger a planta. Quando a geada desce, a fumaça desce junto e a película fica em volta das folhas das plantas. Uma técnica que se transformou em alternativa para minimizar os prejuízos. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. E a Datagro divulgou o seu primeiro levantamento com estimativas para a produção de milho no Brasil para a nova safra 2021-2022. E no próximo ano, a Datagro acredita que a produção total de milho no Brasil chegue a 119.680.000 toneladas, claro, se o clima contribuir para isso. Em relação à primeira e à segunda safra, ou no caso, o milho de verão, começando por este tema, a Datagro acredita que vai haver uma elevação na área a ser ocupada. É importante lembrar, e a Datagro ressalta em seu laudo, que neste ano já houve um leve aumento e para o próximo ano essa elevação deve ser um pouco maior. É o que nós mostramos agora no quadro. Você tem aqui a área para a primeira safra de milho 2022 ou milho verão, chegando a 4.560.000 hectares, uma alta de 4% frente ao ano de 2021. A produção deve totalizar 28.830.000 toneladas, elevação de 16% frente à colheita de 24.910.000 toneladas da safra prejudicada desse ano. É importante lembrar que a safra nem chegou a 25 milhões de toneladas, primeira safra de milho, porque tivemos, claro, problemas climáticos e isso afetou o desempenho do milho. Já para a segunda safra brasileira, a mesma situação. O milho de inverno ou segunda safra tem elevação na área de cerca de 5%. Veja só que a área deve chegar a 16.370.000 hectares, alta de 5% para a área brasileira. E aí a produção, você considerando que tem uma ampliação de área e que não tenha problemas climáticos como aqueles que nós vimos esse ano e ainda estamos vendo, produção brasileira de segunda safra ou milho verão ou milho inverno vai chegar a 90.840.000 toneladas. Então, segunda safra chegando a um volume bastante expressivo, com alta de 45% sobre a segunda safra brasileira, que teve quebra e deve ficar na casa de 62 milhões de toneladas, de acordo com a Datagro. Portanto, os dados aqui mostram
mostram um cenário no qual a produção do Brasil, somando primeira e segunda safra, chegue, de acordo com o Datagro, se não houver problemas graves climáticos como deste ano, chegue a 119.680.000 toneladas, é o que divulgou Datagro em seu primeiro levantamento para a nova safra. Por falar em milho, e principalmente a dificuldade de aquisição, o Agricultura BR destacava na segunda-feira que JBS havia comprado uma forte carga, 30 navios carregados de milho da Argentina, que vão ser colocados à disposição da empresa e principalmente a sua divisão de frangos e suínos. É uma ação importante para garantir o abastecimento para o seu parque industrial. E para muitos outros industriais e cooperativas, essa é a saída para a falta de milho no mercado interno brasileiro. É o que você vai acompanhar na reportagem de Viviane Lara. A segunda maior empresa de alimentos do mundo, frente à quebra da safra de milho no Brasil, importou da Argentina 30 navios carregados com grão. Os valores negociados oscilam entre R$15 a R$20 a menos que o preço praticado no mercado interno para a saca de 60 quilos, considerando as indústrias localizadas nas regiões Sul e Sudeste. O setor avícola gaúcho considera a situação como prevista e necessária. Isso é a realidade do que nós vínhamos prevendo no início do ano. Buscamos plano de contingenciamento, pleitos, uma série de pedidos que levaram tempo a ser atendidos. Então essa indústria buscando esse volume considerável de milho, certamente o produtor vai ter a certeza que ele vai continuar produzindo. E que nós, indústrias, vamos continuar produzindo alimentos em larga escala para atender a população. Então, com isso, a gente vê que essa operação realmente ela vem para, ao menos agora, dar uma condição de abastecimento para o setor. O movimento vai aliviar a pressão e trazer mais flexibilidade de negociação e marcar o início de uma série de operações envolvendo a compra internacional do grão. Do total do milho utilizado para alimentação de aves e suínos na produção da JBS e Seara no Brasil, a importação representa 25% do consumo, com volumes superiores a 1 milhão de toneladas. E as empresas, indústrias, cooperativas, produtores de proteína animal, já suportaram outras crises, mas porém não tão duradoura quanto essa e especialmente afetando o custo de produção, que desestrutura o planejamento e a competitividade, seja de pequeno, médio e grande produtor, pequena, média ou grande indústria, pequena, média ou grande cooperativa. Nós temos que agora, em conjunto, os setores de proteína animal, os governos estaduais e federais, buscar medidas que garantam a produção permanente de alimentos em larga escala, ou teremos outros problemas ali na frente. O Rio Grande do Sul deve ter um incremento de área na próxima safra, de 6%, principalmente em lavouras irrigadas, totalizando 796 mil hectares. E os preços devem se manter elevados nos próximos meses. Os preços girando em torno de R$100 a saca de 60 quilos. É muito significativo esses preços, Haja visto que no período passado nós tivemos o preço do milho aí por volta de R$50. Então, uma valorização muito expressiva, E esse preço ele deve se manter? Eu acredito que sim, Pelo menos para a próxima safra. Traçando um pouquinho para o pessoal entender do ponto de vista da demanda, por exemplo, a carne de suíno. Nós tivemos um incremento na exportação da carne de suína em torno de 31%. Aves, também a exportação cresceu comparado com 2029 em torno de 10,5%. É mais demanda por milho. Diminuição da oferta no estado do Paraná para o milho também está alavancando os preços, também está fazendo que os preços, se não subirem mais, mas pelo menos que não caiam. Eu vejo sim um cenário muito positivo, muito promissor para o milho daqui para frente.
Destacamos agora o mercado internacional do milho. Você acompanha comigo agora como é que vem as posições sendo negociadas na Bolsa de Chicago. Você já sabia que estava tudo em queda. Hoje um dia de realizações. Posição de setembro a $5,50 mais 6 o bushel, queda de 1,30%. Dezembro, $5,48 mais 2 o bushel, recua 1,48%. Março, $5,56 mais 2, queda de 1,42%. E maio, $5,60 mais 4 por bushel, queda de 1,45%. São os dados que trazemos agora nesta sexta-feira. O mercado deve encerrar a semana com queda forte para soja, para milho e para trigo, hoje um dia de fortes realizações na Bolsa de Chicago. Olha, e por falar em trigo, no próximo bloco nós vamos destacar como é que foi o Fórum do Trigo, que discutiu a tecnologia, a ciência e trouxe o lançamento de várias cultivares que agora estão liberadas para entrar no mercado. Também vamos falar do mercado do café dentro de instantes aqui no Agricultura BR, que volta já. E nesta semana nós tivemos um importante evento que debateu questões ligadas ao trigo, ao triticale, encerrou nesta última quinta-feira e trouxe, entre outros elementos, recomendações e também cultivares que foram aprovadas. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora pela internet com o presidente da 14ª reunião da Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo e Triticale, o Luiz Henrique Penkoski, que participa conosco. Luiz Henrique, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, mais uma vez. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação desse Fórum do Trigo, né? Ele foi a primeira vez que ocorreu de maneira online, né? Sem a presença das pessoas fisicamente, e que trouxe bons resultados. Uma boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os telespectadores também do canal do Boi. Realmente foi um evento, eu diria, histórico, porque esse evento ocorre há mais de 50 anos e foi a primeira vez que nós fizemos esse evento de forma virtual. E um ponto importante que gostaria de destacar é que nós tivemos 2 eventos essa semana. Então, na segunda-feira, nós tivemos o Fórum Nacional de Trigo, né, promovido pela Embrapa, com o apoio da Fundação ABC e da Biotrigo. E aí, na terça-feira, nós emendamos a reunião da Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo e Triticale, que aí aconteceu na terça, na quarta e na quinta. E justamente nessa reunião que aconteceu na terça, quarta e quinta, que nós reunimos, né, as instituições de pesquisa e dividimos em 6 subcomissões. Esses 3 dias foram de muito trabalho, onde a gente pôde atualizar as nossas recomendações para a cultura de trigo e triticale, que será semeada na próxima safra, né? Trazendo atualizações de novas cultivares. Tivemos 13 novas cultivares de trigo registradas, 4 extensões, discutimos a parte de fitopatologia, nutrição, plantas daninhas, a parte de gestão também financeira, enfim, foi um evento bastante rico, porque nós não tivemos ano passado por causa da pandemia, nós ficamos com um delay de 1 ano, e graças a Deus, após a conclusão ontem da reunião, a gente pôde, de forma brilhante, com a participação de todos, atualizar as recomendações para a cultura tão importante para o país, que é o trigo e triticale, para a safra 2022. Luiz Henrique, um dos fatores que foram tratados passou pelo zoneamento agrícola para o trigo. Essas recomendações também, elas observam a cultura fora das áreas tradicionais de produção de trigo e triticale, por exemplo, mais ao norte e ao nordeste do país. Como que isso deve mudar a situação da cultura no Brasil? Esse é um ponto importante, Fabiano. A cultura do trigo, tradicionalmente, é uma cultura importante para os estados do sul, aqui, né? O Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Dos últimos anos, ele ganhou destaque aí já no estado de São Paulo e entrando no Cerrado, principalmente no trigo irrigado. É uma região que vem ganhando espaço e importância na cultura do trigo, principalmente no Cerrado irrigado, onde a gente tem tetos de produtividade bastante altos, aí, comparados a tetos produtivos que a gente tem na Europa, e obviamente que a pesquisa precisa avançar, né? E esse é o papel da pesquisa, da gente
trazer materiais e poder ver a adaptação e a estabilidade desses materiais em regiões tradicionalmente que não cultivam trigo, né? Que é o que aconteceu, foi noticiado há muito esse ano, né? O trigo no Ceará, em Alagoas. Então ainda tem muita coisa para ser desenvolvida e pesquisada lá. Existem desafios enormes do ponto de vista de manejo de algumas doenças devido à caracterização de clima e de ciclo, mas a pesquisa precisa exatamente isso, levantar essas demandas, né? E a partir do momento que a gente levantar essas demandas, identificar potencial, a gente precisa trabalhar para adaptar essas cultivares em novas regiões, né? A gente precisa lembrar que o Brasil, infelizmente, não é autossuficiente na produção de trigo. A gente importa mais de 50% ainda do trigo que a gente consome e diria para vocês que é até um motivo, às vezes, de passar um pouco assim de constrangedor, né? Um país do tamanho do Brasil produz tantos outros cereais, a gente precisa importar trigo. E existe uma oportunidade muito grande, né, de a gente ampliar e ser autossuficiente em trigo, coisa que nós já fomos no passado e precisamos ser. E acho que explorar tetos produtivos maiores nas zonas que já são adaptáveis e procurar outras regiões que têm adaptação é importante para o desenvolvimento do país. E dentro do evento tivemos a aprovação de 13 novas cultivares de trigo e também de triticale, com aplicação diversas e tanto com empresas privadas como também instituições de pesquisas públicas propondo essas novas cultivares, Luiz Henrique. Exatamente, isso é extremamente importante, esse desenvolvimento de novas cultivares, né? Tanto por empresas privadas como também públicas, obviamente atendendo a essas regiões que têm adaptação e estendendo para essas cultivares para outras regiões onde elas podem se adaptar e expressar todo o seu potencial produtivo. E um ponto importante é que as variedades de trigo, além de a gente observar os tetos produtivos, a gente também tem que estar atento ao que a indústria precisa, né? E aí essa questão de qualidade é muito importante. Então nós tivemos lançamentos de trigo melhoradores, trigo tipo pão, né? Que vão ajudar a compor e a suprir essa demanda do mercado para que o produtor possa semear isso com mais segurança para explorar todo o potencial produtivo e de qualidade e, obviamente, trazer rentabilidade e também entregar, né, para toda a cadeia aquele produto que o mercado está demandando. Então, é extremamente importante essa renovação e essa evolução no melhoramento genético para cada vez mais a gente agregar produção e qualidade e, quiçá, um dia a gente se tornar autossuficiente. Então, eu diria que só a pesquisa pode fazer com que a gente evolua e busque essa autossuficiência de trigo. Precisamos investir mais em pesquisa e, graças a Deus, temos boas empresas públicas e privadas sempre trazendo novidades e avançando no melhoramento genético de trigo no Brasil. Luiz Henrique, eu vou aproveitar aqui a participação de um telespectador do Rio Grande do Sul, o André Doeber, que manda aqui uma mensagem através das mídias sociais. Ele comenta que teve perdas aí no Rio Grande do Sul com o frio intenso e também com geadas sobre as áreas de trigo. Aproveitando esse fator que ele cita aqui, e nós estamos falando da tecnologia e da pesquisa voltada para o trigo, entre as variedades que elas têm tido melhoramento genético, que é muito importante, tem se trabalhado também para resistir tanto ao calor no norte, no nordeste do país, quanto também um frio mais intenso, como acontece principalmente no sul do Brasil. Eu diria assim, você desenvolver materiais para se adaptar em regiões mais quentes é muito mais fácil. Um ponto importante que a gente precisa destacar, e a gente está vivendo essa semana um frio intenso aqui no Paraná, eu acredito que hoje foi a geada histórica que bateu o recorde de temperaturas baixas em todo o estado do Paraná, e obviamente que dependendo da fase que a cultura se encontra, principalmente aí na fase do final de emborrachamento, já iniciando o espigamento, é uma fase extremamente sensível e não temos hoje cultivares que resistam ao frio nesta fase. Fases anteriores até existe diferença de comportamento de material, mas não é uma fase tão importante do ponto de vista de perdas. Mas aproveitando, Fabiano, acho que isso é um ponto importante.
nós tivemos uma expectativa muito alta pelo plantio de trigo, aumentou-se a área de trigo semeada no Brasil esse ano com relação aos preços, os preços estão bem altos, e isso entusiasmou o produtor a semear mais trigo. Porém, em algumas regiões, se nós pegarmos aqui o norte do Paraná, sul de São Paulo, até o oeste do Paraná, que normalmente semeiam trigo mais cedos, nós já vamos ter perdas significativas de trigo, né? Porque esse trigo já se encontrava na fase de espigamento e essa geada praticamente a gente tem perdas muito grandes. Então, é importante a gente reforçar a expectativa que todo mundo tinha com relação a preços altos, mas nós vamos ter uma safra difícil do ponto de vista de clima, principalmente temperaturas baixas, né? E tudo indica que em agosto deve vir mais uma onda de frio. Então, quanto mais tarde vir esses frios, mais risco nós temos e provavelmente não teremos uma safra cheia como esperávamos por todo esse problema de frio aí, nessa fase tão sensível que algumas regiões estão vivendo, que é o início do espigamento, que aí não tem o que fazer, infelizmente não temos ainda melhoramento genético, né, para ter variedades que aguentem trigo nessa época, e por uma questão da espécie mesmo, tá? Tá certo. Luiz Henrique, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma boa tarde a você. Boa tarde e tenha um bom dia aí. Tá certo. Por aqui o Agricultura BR segue. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, porque daqui a pouco nós vamos falar de café arábica e trazer as últimas informações desta edição do Agricultura BR. Olha, lá em Nova York, nós temos a plataforma Ice Filters apontando queda de novo para o café arábica. Veja só que nós temos queda fortíssima nesse momento, mesmo com toda a situação climática, mesmo com toda a convicção que temos aqui no Brasil de recuo para o café em relação à produção. Os operadores de mercado jogam para baixo o café nesse momento e jogam muito, mais de 15 pontos de queda, e com isso já tinha perdido nesta quinta-feira o piso de $2 a libra-peso, agora perde o piso de $1,90. E veja só que setembro vem a $1,80 mais 35 a libra-peso, dezembro $1,83 mais 35, março $1,85 mais 60 e maio $1,86 mais 75 a libra-peso. Olha, eu vou falar para vocês o seguinte: você que não acompanhou, a gente fez um programa especial na quarta-feira sobre o mercado do café pós-geadas. Acesse o canal do Boi no YouTube, acesse o portal sba1.com. É um especial de 30 minutos que aconteceu dentro do Agricultura BR, com os maiores especialistas de mercado, Eduardo Carvalhais e também Haroldo Bonfá. Então, dê uma olhada lá para você trazer ali o seu planejamento estratégico de negociação. Para encerrar, eu trago o dólar agora, a moeda norte-americana que vinha com alta. Hoje é o último dia do mês, então é normal que o dólar suba mesmo, 1,23% de alta, R$ 5,14 mais um. São os negócios que eu destaco agora com dólar, e são com essas informações que eu encerro essa edição do Agricultura BR. Eu lembro que nós voltamos logo mais a partir das 16 horas no horário de Brasília, hoje lá no Agrocanal. Uma boa tarde e até lá.